Ele achava que estava tudo sob controle. Mais uma noite, mais um jantar proibido. Enquanto sorria, segurando a mão da amante, nunca imaginou que naquele exato instante tudo estava prestes a desabar. E quando ele abriu aquele bilhete, o sangue simplesmente sumiu do rosto dele, porque alguém sabia, alguém viu, e o que estava escrito ali mudaria a vida dele, para sempre. Marcelo sempre soube transitar bem entre dois mundos. Pela manhã, vestia sua máscara de marido ideal. Sorriso ensaiado, beijo na testa de Maria, o olhar de quem carrega a responsabilidade de um homem de família. Pelas tardes, executivo respeitado, cercado de subordinados que o admiravam, de colegas que o invejavam e de uma reputação construída à base de disciplina, competência e mentira. No entanto, era no cair da noite que sua verdadeira natureza emergia. Ali, longe dos olhos da esposa, longe dos olhares que julgavam, Marcelo se permitia ser outro. No aconchego de jantares discretos, mãos entrelaçadas sob a mesa, promessas sussurradas ao ouvido. Era ali que Alexandra existia. Ela era o refúgio dele. Ou talvez só mais uma fuga de si mesmo. A relação com Alexandra já durava quase 2 anos. 2 anos alimentando esperanças nela e se alimentando do vazio que ele próprio fingia não sentir. Ela era jovem, vibrante, ambiciosa. Mas acima de tudo, Alexandra acreditava. Acreditava nas mentiras doces que Marcelo lhe contava, que um dia largaria tudo, que ela não era apenas um passatempo, que aquela história teria sim um final feliz. Enquanto ele se olhava no espelho naquela manhã, ajeitando o nó da gravata, percebeu um detalhe quase irrelevante, mas que o incomodou profundamente. Havia olheiras em seu rosto. O cansaço das mentiras começava aos poucos a cobrar seu preço. Disfarçou com um sorriso, respirou fundo e seguiu. Maria, do outro lado da mesa do café, observava. Seus olhos fixavam Marcelo de um jeito que ele não percebeu, ou talvez preferisse não perceber. Havia algo diferente nela. Um silêncio mais pesado, uma distância que não se explicava apenas pelo tempo ou pela rotina. Ela não perguntava mais onde ele ia, não questionava mais os atrasos. E, de certa forma, isso o confortava. Porque a ausência de perguntas dava a ele a falsa impressão de que suas respostas jamais seriam necessárias. O dia se arrastou entre reuniões, telefonemas e mensagens escondidas no celular. Alexandra enviava fotos, corações, frases melosas. E ele respondia no mesmo tom, sem sequer perceber que, no fundo, aquilo já não o preenchia mais. Ou talvez nunca tivesse preenchido. Quando o relógio marcou 7h30 da noite, Marcelo desligou o notebook, pegou o paletó e saiu do escritório com o mesmo discurso de sempre. Reunião de última hora. Pode ser que eu chegue tarde, amor. Maria respondeu apenas com um tudo bem, seco, direto, sem sequer desviar os olhos do livro que fingia estar lendo. No carro, sozinho, Marcelo se olhou pelo retrovisor. Por alguns segundos encarou a própria expressão. E uma pergunta que ele nunca havia deixado emergir lhe atravessou de forma súbita. Até quando? Até quando aquele jogo de mentiras, de aparências, de promessas vazias? Engoliu em seco, balançou a cabeça como quem expulsa um pensamento inconveniente e acelerou. O restaurante era sofisticado, discreto, escolhido a dedo exatamente para encontros como aquele. Alexandra já o esperava, vestida com um vestido vermelho justo, cabelos soltos, sorriso largo, olhar carregado de desejo e talvez ingenuidade. Ao vê-lo, ela se levantou imediatamente e o abraçou, como quem abraça não só um homem, mas um sonho. Pensei que você não viesse, disse ela com aquele tom doce, quase infantil. Claro que vim. Você sabe que para mim você é... Ele não terminou a frase. Nem ele sabia exatamente o que ela era. Eles se sentaram. A Alexandra falava animada sobre viagens que queria fazer, sobre apartamentos que visitou, sobre como imaginava uma vida ao lado dele. Marcelo ouvia, sorria, fingia, e no fundo, algo dentro dele começava a incomodar.
uma sensação estranha, uma inquietação que ele não sabia nomear. Enquanto Alexandra falava, Maria, em casa, sentada na mesma cadeira da manhã, olhava para o vazio. Na mesa, uma taça de vinho meio cheia. No colo, um papel dobrado em 4, segurado firmemente entre os dedos. Seus olhos estavam marejados, mas havia por trás das lágrimas contidas uma decisão que já estava tomada há muito tempo. E talvez Marcelo nem imaginasse que naquela noite ele não seria o único a escrever o próximo capítulo da própria história. O jantar seguia. Risadas, brindes, olhares cúmplices. Marcelo se permitia relaxar como se o mundo lá fora não existisse, como se as responsabilidades fossem apenas uma ilusão. Alexandra segurou sua mão sobre a mesa, sorriu e disse: "Você sabe que eu te amo, não sabe?" Marcelo demorou 1 segundo além do normal para responder, e quando respondeu, percebeu que seu sorriso saiu levemente torto, quase desconfortável. "Eu sei", sussurrou, desviando o olhar. Ele não percebeu quando Gabriel, o garçom, se aproximou. Nem percebeu que, junto com a segunda garrafa de vinho, Gabriel discretamente deixou algo sobre a mesa, próximo ao seu prato. Foi Alexandra quem percebeu primeiro. Olhou para o papel dobrado, curiosa, mas Marcelo, ao notar, rapidamente pegou o bilhete, tentando parecer natural, mas sentindo um frio imediato no estômago. Seus dedos tremiam levemente enquanto ele desdobrava o papel. E ao ler as primeiras palavras, sentiu o corpo inteiro gelar. O sorriso sumiu. O olhar se perdeu. O coração disparou. O que estava escrito ali simplesmente destruiu tudo. "Eu sei de tudo e estou te esperando." O bilhete não tinha nome, não tinha assinatura. Mas Marcelo não precisava. Ele sabia exatamente de quem era aquela letra. E naquele momento, soube que sua vida jamais seria a mesma. O papel ainda tremia nas mãos de Marcelo. Sua respiração ficou pesada, quase descompassada. As palavras, simples e diretas, pareciam gritar na sua cabeça. "Eu sei de tudo e estou te esperando." Por alguns segundos, ele ficou paralisado, encarando aquele pedaço de papel como se aquilo pudesse desaparecer se ele piscasse. Mas não desapareceu. Pelo contrário, a realidade parecia mais sólida, mais cruel, mais inevitável do que nunca. Alexandra percebeu a mudança repentina no semblante dele. "Está tudo bem?" perguntou, apertando a mão dele. Marcelo forçou um sorriso, daqueles que não convencem nem uma criança. "Tá sim, é só uma mensagem do trabalho." Mentiu, olhando para o lado, fugindo dos olhos dela. Por dentro, o caos. O peito parecia apertado, o estômago embrulhado, e uma voz martelava sem parar dentro dele. "Quem mandou isso? Foi Maria? Alguém viu? Alguém sabe? E o que significa 'estou te esperando'?" Mas antes de continuarmos essa história, deixa eu te fazer um convite. Se você está gostando desse enredo e quer saber até onde essa história vai, já se inscreve no canal. Assim você não perde nenhuma parte, porque o que vem daqui para frente vai te deixar simplesmente sem chão. Marcelo respirou fundo, dobrou o bilhete, guardou no bolso interno do paletó e tentou, de alguma forma, reconectar-se àquele jantar que, até poucos minutos atrás, parecia tão comum. Mas nada mais era comum. Ele olhava para Alexandra, mas não a enxergava. O som da voz dela se transformou em ruído distante. Na cabeça dele, tudo o que havia era um turbilhão de perguntas sem respostas e uma certeza assustadora. Alguém sabe, e esse alguém quer que ele saiba que tudo acabou. Tentou puxar algum assunto, qualquer um, só para disfarçar. Você disse que viu um apartamento novo, né?" perguntou sem nem lembrar exatamente do que ela falava antes. Alexandra sorriu animada. "Sim. Fica no bairro que a gente tinha comentado. É perfeito. Janelas enormes, vista linda. E o quarto?" Ela apertou a mão dele. "O nosso quarto." As palavras dela soaram como facadas. Quarto, nosso. Como aquilo soava pesado agora. Marcelo engoliu em seco, olhou em volta. Procurava algo, qualquer coisa que o tirasse dali. E então,
Seus olhos cruzaram, por um segundo, com os de Gabriel, o garçom. Havia algo naquele olhar, uma expressão que não era só profissionalismo. Era quase como se Gabriel soubesse. Ou será que sabia? O desespero crescia. Pegou o celular, desbloqueou e abriu o WhatsApp. Nenhuma mensagem de Maria. Nenhuma. O que era ainda mais assustador. Maria não era de fazer escândalos. Nunca foi. E esse silêncio era simplesmente aterrorizante. Ele olhou o relógio. 8h45 da noite. Será que ela estava mesmo em casa? Será que estava sozinha? Ou estava à espera dele? A frase do bilhete ecoava como um tambor na cabeça. Estou te esperando. Amor, tá tudo bem mesmo. Você tá estranho, insistiu Alexandra, agora visivelmente desconfiada. Tá sim. Eu só acho melhor a gente encurtar um pouco hoje. Surgiu uma coisa no trabalho. A desculpa foi fraca, frágil, tão frágil quanto ele naquele momento. Alexandra fez um biquinho, cruzou os braços. De novo, Marcelo. Toda vez que eu penso que a gente vai ter uma noite só nossa, você... Ela interrompeu a frase no meio. Talvez porque, no fundo, ela soubesse que era exatamente isso. Ela sempre foi o plano B. O garçom voltou com a conta. Marcelo quase arrancou o cartão do bolso. Nem esperou ela terminar a taça de vinho. Precisava sair dali. Ao sair do restaurante, olhou o céu. A noite estava pesada, nublada, sufocante. E ele nunca se sentiu tão pequeno, tão vulnerável. O celular, até então mudo, vibrou no bolso. Uma notificação, uma mensagem. Quando viu o remetente, sentiu as pernas fraquejarem. Era Maria. A mensagem dizia apenas: quando você chegar, a gente conversa. O corpo inteiro gelou. O sangue parecia ter sumido do rosto. O caminho de volta para casa nunca pareceu tão longo, tão escuro, tão frio. O que ele não sabia é que aquela não seria só uma conversa. Seria, na verdade, o começo do fim. O carro avançava pela avenida, mas Marcelo parecia dirigir no automático. Os pensamentos embaralhados se atropelavam na cabeça. A mensagem de Maria queimava na tela do celular, como se cada palavra carregasse um peso impossível de suportar. Quando você chegar, a gente conversa. Nunca, em toda a sua vida, uma frase tão simples havia sido tão apavorante. Ele tentou racionalizar. Talvez ela tenha descoberto só uma parte. Talvez alguém viu, comentou, e ela está blefando. Talvez seja só uma suspeita boba, uma tentativa de controle. Mas, no fundo, Marcelo sabia que estava apenas se enganando. O bilhete, a mensagem, o silêncio estranho dos últimos dias. Tudo se encaixava. Ela sabia. Ao parar o carro em frente ao prédio, ficou alguns minutos sem forças para abrir a porta. As mãos suavam. O peito pesava. As pernas trêmulas pareciam não querer obedecer. No elevador, o som dos números subindo era como uma contagem regressiva para o próprio abismo. Cada andar percorrido era um passo mais próximo de um destino que ele não sabia se estava preparado para enfrentar. Quando a porta se abriu, o corredor estava silencioso, quase sepulcral. A luz amarelada parecia mais fraca do que o normal. A porta do apartamento estava entreaberta. Isso nunca acontecia. Maria era cuidadosa, metódica, jamais deixava a porta aberta. Marcelo empurrou devagar, o coração disparado. A sala estava iluminada apenas pela luz do abajur. Sobre a mesa, 2 taças de vinho, uma vazia, a outra intacta. Maria estava sentada no sofá, de pernas cruzadas, postura ereta, mãos apoiadas no colo. O olhar era impossível de decifrar. Não havia fúria, não havia gritos, só um silêncio tão denso que poderia ser cortado com uma lâmina. Por alguns segundos, nenhum dos dois disse absolutamente nada. Apenas se olharam, e naquele silêncio havia mais dor, mais peso, mais verdades do que qualquer palavra poderia carregar. Marcelo tentou abrir a boca, mas não encontrou voz. Apenas engoliu seco. Maria, então, quebrou o silêncio. Senta, a gente precisa conversar.
Ele obedeceu. Sentou-se na poltrona à frente dela, sem saber onde colocar as mãos, o olhar ou sequer a própria existência. Eu sempre soube, começou Maria, olhando fixamente nos olhos dele. Desde o primeiro dia que você voltou para casa, diferente. Ele arregalou os olhos, abriu a boca, mas ela levantou a mão, interrompendo qualquer tentativa de defesa. Não, não começa. Hoje você não vai mentir. Hoje você só vai ouvir. O peito dele apertou, as mãos tremiam. Maria, gritou novamente com a voz fraca. Quantas vezes, Marcelo? Quantas vezes você olhou nos meus olhos e mentiu? A voz dela era firme, dolorida, mas não desesperada. Era o tipo de dor que, de tanto ser ignorada, virou pedra. Ele abaixou o olhar. O chão parecia girar. Eu não queria... Ela soltou uma risada curta, amarga. Não queria? Marcelo, você planejava. Você escolhia roupas, lugares, palavras. Você organizou cada detalhe para me enganar. E agora quer dizer que não queria? O silêncio dele foi a confissão mais alta que ela poderia ouvir. Maria se levantou, caminhou lentamente até uma gaveta do aparador. Puxou alguns papéis e jogou sobre a mesa. Eu descobri tudo. As reservas de hotel, as transferências, as conversas, até aquele apartamento que você foi ver com ela. Você realmente achou que eu nunca descobriria? O rosto de Marcelo perdeu toda a cor. Sentiu o corpo inteiro gelar. Maria, me escuta. Eu te escutei. Por anos eu te escutei. Escutei suas desculpas, seus atrasos, seus sumiços. Escutei suas promessas vazias. Escutei o silêncio das suas mentiras. E agora você vai me escutar. As lágrimas começaram a escorrer. Não dela, mas dele. Pela primeira vez, Marcelo se viu sem saída, sem argumentos, sem controle. Eu não sei o que dizer, balbuciou quase sem ar. Maria respirou fundo, segurando as próprias lágrimas. Não precisa dizer nada, Marcelo, porque, a partir de hoje, quem fala sou eu. Ela voltou a sentar, cruzou novamente as pernas e com a voz firme disparou. Eu te amei. Te amei de um jeito que você nunca vai entender. Te amei quando você estava presente e principalmente quando você não estava. Mas sabe qual é o problema? Eu amei tanto você que esqueci de me amar. Marcelo apertava as mãos, encolhido, olhando para o vazio, sem conseguir encará-la por mais de 3 segundos. Maria respirou fundo, ajeitou o cabelo e completou. E sabe de uma coisa? Eu cansei. Eu cansei de esperar que você me escolhesse. O silêncio invadiu o ambiente de novo, mas não era mais um silêncio de medo. Era um silêncio de fim. O que Marcelo não sabia é que aquela conversa era só o começo de uma destruição muito maior do que ele jamais poderia imaginar. Marcelo se encolhia naquela poltrona como se ela pudesse protegê-lo da tempestade que ele mesmo provocou. Suas mãos suavam, o peito doía e a mente girava, tentando em vão encontrar uma saída, qualquer que fosse. Mas não havia. Maria o observava em silêncio, como quem olha para algo que um dia significou tudo, mas que agora não passava de ruínas. Você tem ideia? Ela começou com a voz baixa, quase sussurrando, mas carregada de dor. De quantas vezes eu me culpei? Marcelo levantou os olhos lentamente e ela continuou. Quantas vezes eu olhei no espelho e me perguntei, o que eu fiz de errado? Por que ele se afastou? Será que eu não sou mais suficiente? As lágrimas dele começaram a cair, silenciosas, pesadas, carregadas de um arrependimento tardio. E sabe o que é pior, Marcelo? A voz dela agora tremia. Eu cheguei a acreditar que o problema era eu, que eu tinha mudado, que eu não era mais interessante, desejável, que eu não servia mais para você. Ela se levantou, caminhou até a janela, olhando a cidade lá fora, iluminada, viva, cheia de histórias, enquanto a dela desmoronava. Eu te dei tudo, tudo, minha vida. Meus planos, meus sonhos, meu tempo, minha energia. Eu te coloquei no centro de tudo. E você me destruiu. Marcelo tentava falar, abrir a boca, se justificar, mas cada palavra morria na garganta,
porque não havia defesa, não havia como consertar o irreparável. Ela se virou, o rosto sério, o olhar frio como ele nunca tinha visto antes. Você acha que sabe o que é dor, Marcelo? Não, você não sabe. Dor é passar noites acordada, olhando para o teto, enquanto seu marido está, sabe-se lá onde, fingindo estar no trabalho, e eu aqui, fingindo que acreditava. Ele levou as mãos ao rosto desesperado, balançando a cabeça como quem quer acordar de um pesadelo. Maria, pelo amor de Deus! A voz saiu embargada. Eu errei, eu sei, mas a gente pode tentar. Eu juro, Ela deu uma risada, amarga, cortante. Você jura? Jura, Marcelo? Jura igual jurava que me amava enquanto estava na cama com ela? Jura igual jurava que estava no trabalho enquanto segurava a mão dela num restaurante? Ele chorava. Não havia mais disfarces, não havia mais arrogância, nem prepotência. Só um homem quebrado. Maria respirou fundo, se aproximou lentamente dele, ajoelhou-se à sua frente e segurou seu rosto, olhando diretamente nos olhos. Olha para mim, Marcelo. Olha bem para mim. Você me perdeu. As palavras bateram nele como facadas. Não fala isso, implorava, segurando as mãos dela. A gente pode tentar. Eu mudo, eu faço qualquer coisa. Ela puxou as mãos de volta, levantou-se e, com a voz trêmula, mas firme, disparou. Você já teve todas as chances, todas. E sabe o que você fez com cada uma delas? Jogou fora. Ela caminhou até a estante, abriu uma pasta e voltou segurando alguns papéis. Jogou sobre a mesa. Aqui estão os papéis. Já procurei um advogado. Marcelo olhou, atônito. Você está falando de... A voz falhou. Separação, disse seca. Eu não vou mais ser a mulher que você pisa, que você mente, que você humilha. Eu não sou mais sua, Marcelo. E, sinceramente, respirou fundo. Eu acho que nunca fui. O silêncio preencheu novamente o ambiente, mas, dessa vez, era um silêncio de fim. Um silêncio de libertação para ela e de condenação para ele. Ele balançava a cabeça, desesperado. Por favor, não faz isso. A gente tem uma vida, temos história. Ela se aproximou, olhou bem nos olhos dele e, sem tremer, respondeu. Marcelo, história não sustenta amor e o que você fez destruiu qualquer futuro que a gente poderia ter. Ele desabou, as mãos no rosto, o corpo inteiro tremendo, soluçando como uma criança. Pela primeira vez, Marcelo sentiu o gosto amargo de perder, de verdade. Maria então pegou sua bolsa, caminhou até a porta, olhou para trás e disse: Eu vou dormir na casa da minha irmã hoje, amanhã. A gente fala sobre como vai ser daqui para frente. E sem mais uma palavra, saiu. Fechou a porta atrás de si. E com ela, fechou também um ciclo. Marcelo ficou sozinho no meio da sala, rodeado por tudo aquilo que construiu e por tudo aquilo que destruiu. O homem que achava que tinha tudo, naquele momento, não tinha mais nada. O dia amanheceu, mas Marcelo nem percebeu. Não pregou os olhos por um segundo sequer. Passou a noite inteira sentado no sofá, olhando para o nada, com os olhos vermelhos, o rosto inchado e uma sensação esmagadora no peito. Algo entre desespero, vergonha e arrependimento. Tentou ligar para Maria pelo menos 10 vezes, nenhuma resposta. Mandou mensagens, nenhuma visualizada. Cada segundo que passava parecia uma tortura. O silêncio dela doía mais que qualquer grito, qualquer briga, qualquer discussão. Pela primeira vez, Marcelo entendia o que era estar impotente. Não havia dinheiro, não havia influência, não havia desculpa. Absolutamente nada que pudesse comprar o perdão que agora ele tanto implorava. No meio da manhã, o celular vibrou. Uma notificação. Coração disparou. Era Maria, mas não era uma mensagem. Era uma transferência bancária. Ela havia retirado metade do saldo da conta conjunta. Na sequência, mais uma notificação, um e-mail. Assunto: reunião às 15 horas, assunto particular. O remetente: Maria. O coração dele quase parou. Reunião?
Sobre o quê? No escritório? Não, não podia ser. De imediato, ligou para Alexandra. Precisava falar com ela. Precisava talvez encontrar algum tipo de colo, de alívio, de apoio. Mas, para sua surpresa, Alexandra atendeu de forma seca, fria, completamente diferente de como costumava ser. O que foi? Perguntou com voz distante. Marcelo ficou mudo por alguns segundos. Eu preciso falar com você. Aconteceu uma coisa. A voz dele falhava. Eu já sei. Ela cortou, ríspida. Aliás, você acha que só sua esposa que descobriu? Silêncio. O peito apertou. Como assim? Gaguejou. Marcelo, você mentiu para mim do mesmo jeito que mentiu para ela. Você me fez acreditar que eu era seu futuro, enquanto eu era só seu passatempo. Você acha mesmo que eu ia continuar nessa palhaçada? Ele tentou interromper, mas ela foi direta. Eu descobri tudo. Descobri que você só me alimentava com promessas vazias. E sabe o que é pior? Eu deixei, porque no fundo, eu também me iludi. A voz de Alexandra estava embargada, mas havia raiva, mágoa, desprezo. Não me procura mais, Marcelo. Você não tem mais lugar na minha vida. E desligou. O silêncio do outro lado foi ensurdecedor. Marcelo olhou para o próprio reflexo na tela preta do celular e, pela primeira vez, enxergou um homem que ele nunca quis admitir que era. O relógio marcava 14h50. Precisava ir, precisava encarar o que quer que Maria tivesse preparado. Chegou no escritório. O ambiente parecia diferente. Os olhares, antes cheios de respeito, agora vinham acompanhados de cochichos, sorrisos disfarçados e expressões estranhas. Ao entrar na sala de reuniões, o choque. Maria estava lá, sentada, ao lado dela, o diretor-geral da empresa e mais 3 membros do conselho. Ele sentiu as pernas falharem, o suor escorria pelas têmporas. O que é isso? Perguntou quase sem voz. Maria se levantou, encarou ele nos olhos e disse com a voz calma, porém carregada de uma força que parecia sobrenatural. Marcelo, hoje é o dia em que você aprende que tudo na vida tem consequência. Ele olhou em volta atordoado. Maria, pelo amor de Deus, não faz isso, não aqui. As mãos tremiam. Ela sorriu, amarga. Aqui é exatamente onde isso tem que acontecer. Aqui, onde você construiu essa imagem de homem perfeito, de marido exemplar, de profissional ético. Aqui, onde você escondeu sua verdadeira face. O diretor-geral pigarreou, desconfortável. Marcelo, recebemos documentos, prints de conversas, movimentações financeiras indevidas. E, infelizmente, precisamos discutir sua permanência na empresa. O sangue sumiu do rosto dele. O quê? Não. Vocês não podem... Isso é pessoal. Maria cruzou os braços. Pessoal? Sério? Você usou dinheiro da empresa para bancar viagens, jantares, presentes para sua amante? Você acha que isso é pessoal? Ele se desesperou. Não, isso é mentira. Isso não pode. O diretor foi firme. Marcelo, você vai ter direito a se defender. Mas a partir de hoje você está oficialmente afastado de todas as suas funções até que a auditoria interna seja concluída. O mundo dele desmoronou. Caiu sentado com as mãos na cabeça, sentindo a respiração falhar. Não, isso não está acontecendo. Repetia, como se isso pudesse mudar a realidade. Maria então caminhou até ele, olhou de cima e disparou. Sabe, Marcelo, durante muito tempo eu me perguntei como você conseguia viver assim. E agora eu entendi. Você nunca teve medo de perder, porque achava que nunca perderia. Ela se virou, caminhou até a porta, olhou para ele uma última vez e finalizou. Pois hoje, você perdeu tudo, e saiu. A sala ficou em silêncio. Marcelo sozinho, sentado, destruído, olhando para o nada, tentando entender como em tão poucas horas passou de um homem que tinha tudo para alguém que não tinha mais absolutamente nada. O caminho de volta para casa parecia mais longo do que nunca. Marcelo dirigia com as mãos tremendo, olhos cheios de lágrimas.
peito sufocado por um peso que não sabia se era tristeza, desespero ou arrependimento. Talvez fosse tudo junto. O homem que, horas antes, se considerava intocável, agora era só um corpo ambulante, carregando os escombros do que um dia foi sua vida. Perdeu Maria, perdeu Alexandra, perdeu o emprego, perdeu tudo. Quando abriu a porta do apartamento, o vazio parecia gritar. Cada móvel, cada quadro, cada detalhe da decoração agora parecia zombar dele. Tudo aquilo que, por anos, representava estabilidade, sucesso, conquista, agora não passava de lembranças do que não existe mais. Caminhou até o quarto. O guarda-roupa estava escancarado, metade vazio. Roupas de Maria sumiram, gavetas abertas, sapatos faltando. A mala dela não estava mais no canto do armário. Sobre a cama, um envelope. Com as mãos trêmulas, Marcelo pegou. Abriu. Era uma carta. Marcelo, eu poderia ter gritado, poderia ter quebrado tudo, poderia ter feito escândalo, exposto você para todo mundo. Mas, sinceramente, isso seria pouco diante de tudo que você me fez sentir ao longo desses anos. Você destruiu a nossa história. E o pior, fez isso aos poucos, em silêncio, enquanto sorria para mim todos os dias. O que você fez não foi só me trair, foi me matar por dentro, foi me fazer questionar meu valor, minha essência, minha capacidade de ser amada. Mas quer saber? Obrigada. Obrigada porque hoje eu percebi que quem perdeu foi você. Você perdeu uma mulher que te amou de verdade, uma mulher que esteve do seu lado em cada batalha, em cada conquista, em cada queda. Eu, Marcelo, eu vou me reconstruir, eu vou recomeçar, eu vou me encontrar. E você vai viver com o peso do que fez. Porque essa dor, essa culpa, não tem cura. Maria, ao terminar de ler, as mãos de Marcelo tremiam tanto que ele deixou a carta cair no chão. As lágrimas vieram com uma força que ele nunca tinha sentido na vida. Desabou, caiu de joelhos no meio do quarto, socando o chão, gritando, soluçando, uma dor sufocante, esmagadora, desesperadora. Pela primeira vez, ele sentiu na pele tudo aquilo que, por tanto tempo, fez Maria sentir em silêncio. Tentou ligar mais uma vez. Nenhuma resposta. Olhou em volta. O silêncio do apartamento parecia mais alto do que qualquer barulho que já tinha ouvido. O cheiro de Maria ainda estava no travesseiro. As fotos deles juntos ainda estavam na estante, mas agora tudo aquilo era só um retrato do que nunca mais voltaria. O celular vibrou. Uma mensagem, mas não era de Maria, era do advogado dela. Boa tarde. Conforme solicitado pela minha cliente, iniciaremos os trâmites do divórcio. Em breve, enviarei os documentos para análise. Marcelo sentiu o peito apertar de novo, o ar sumir. As lágrimas já não paravam mais de cair. Ele se jogou no sofá, encarou o teto e, num misto de dor e incredulidade, percebeu uma verdade que doía mais do que tudo. Ele destruiu tudo, com as próprias mãos. E não tinha mais volta. Os dias seguintes foram um borrão. O telefone não tocava, as mensagens não chegavam. Ninguém procurava, nem Maria, nem Alexandra, nem os colegas do trabalho, nem amigos. Ele percebeu então que não tinha amigos, tinha apenas conveniências, pessoas que orbitavam ao redor do homem bem-sucedido, do profissional impecável, do marido exemplar. Mas agora que a máscara caiu, não sobrou ninguém. As paredes do apartamento, antes cheias de vida, agora pareciam fechar sobre ele. O silêncio doía. O vazio sufocava. Na geladeira, só sobras. No espelho, um rosto que ele não reconhecia mais. Olheiras profundas, barba por fazer, olhos vermelhos, expressão de quem carrega o peso de um mundo inteiro nas costas. Por vários momentos, pensou em pegar o celular, escrever, pedir desculpas, implorar, mas parava, porque no fundo sabia. Não havia mais conserto, não havia mais retorno, não havia mais esperança. A vida que ele achava que tinha controle desmoronou. E agora, tudo o que restava era conviver com o próprio erro, com a própria consciência, com a própria solidão. O tempo passou, não muito,
só o suficiente para que as coisas que antes pareciam insuportáveis agora se tornassem uma cicatriz permanente. Marcelo, aquele homem que um dia achou que controlava tudo, a vida, o amor, as pessoas, os sentimentos, agora era só a sombra do que foi. O apartamento permanecia do mesmo jeito, ou quase. As roupas de Maria nunca mais voltaram para o armário. As fotos sumiram. Os objetos dela desapareceram como se nunca tivessem existido. Mas o cheiro dela ainda resistia. Misturado no travesseiro, nas almofadas, no perfume que de vez em quando ele jurava sentir no ar. Ou talvez fosse só mais uma das alucinações que a solidão provoca. A empresa comunicou oficialmente o desligamento, sem direito a retorno, sem direito a reconsideração. A humilhação, antes privada, virou pública. Colegas, conhecidos, até vizinhos, todos sabiam. E mesmo que ninguém dissesse nada diretamente, os olhares falavam por si. Do outro lado da cidade, Maria seguia. Começou, aos poucos, a se reconstruir. Mudou de endereço. Arrumou um emprego novo, bem longe de qualquer sombra que lembrasse Marcelo. Aos poucos, retomou algo que durante anos havia esquecido: o amor próprio. Descobriu que sua vida não precisava girar em torno de ninguém além dela mesma. Redescobriu o prazer das próprias escolhas, dos próprios sonhos, da própria liberdade. E sim, doeu. E às vezes ainda doía. Porque esquecer não é apertar um botão. É um processo, um ciclo, uma decisão diária. Alexandra, por sua vez, seguiu outro caminho. Levou um tempo para entender que o que sentia não era amor, era carência, dependência emocional, uma ilusão travestida de futuro. Aprendeu, da maneira mais amarga possível, que ser a outra nunca foi sinônimo de ser prioridade na vida de ninguém. Ela também se afastou de Marcelo, dos próprios fantasmas, das próprias escolhas que quase a destruíram, e pela primeira vez em anos decidiu olhar para si mesma e não para quem a fazia se sentir viva por migalhas. E Marcelo, ele ficou. Ficou para aprender todos os dias que o amor não se sustenta na mentira, que o carinho não sobrevive na traição, que o respeito não convive com a omissão. Ficou para entender que tudo que a vida nos dá, ela também pode tirar, e às vezes tira. Passava os dias encarando o próprio reflexo, o olhar perdido, o rosto abatido. Tentava em vão preencher o vazio que ele mesmo construiu, mas não havia mais Alexandra, não havia mais Maria, não havia mais aplausos, nem status, nem orgulho. Só restava ele e o silêncio. E a lembrança cruel de cada escolha feita, de cada mentira contada, de cada oportunidade de ter sido homem, desperdiçada. Às vezes, olhava para o celular, rolava a lista de contatos, pensando em quem poderia ligar, mas não tinha. As pessoas somem quando a verdade aparece. Algumas noites bebia para esquecer. Outras chorava sem nem entender onde exatamente começou a se perder. No fundo, sabia. Começou no primeiro dia que escolheu mentir. No primeiro dia que acreditou que nunca seria descoberto. Que sempre teria tudo nas mãos. Que a vida jamais cobraria suas escolhas. Mas a vida cobra. E quando cobra, não dá desconto. Marcelo não perdeu Maria numa noite, nem numa conversa, nem naquele bilhete entregue no restaurante. Marcelo perdeu Maria aos poucos, cada vez que escolheu não escolher ela, cada vez que mentiu, que traiu, que olhou nos olhos dela e fingiu que estava tudo bem. Perdeu quando achou que ela nunca iria embora. E agora, tudo que resta é ele e o vazio que ele mesmo cavou. E assim termina essa história. Uma história que, infelizmente, não é só sobre Marcelo, nem só sobre Maria, nem só sobre Alexandra. É uma história que reflete a vida de muita gente por aí. De pessoas que esqueceram que amor não é sobre promessas, é sobre escolhas. E olha, se essa história te prendeu até aqui, se te tocou de alguma forma, já comenta aqui embaixo para eu saber. De qual cidade você está escutando essa história?
Quero muito saber até onde essa história chegou e quem são as pessoas que, assim como eu, acreditam que toda escolha tem uma consequência. E claro, se você gosta desse tipo de história, já se inscreve no canal, ativa as notificações, porque tem muito mais vindo por aí. Histórias fortes, emocionantes e que fazem a gente refletir sobre a vida, sobre o amor e sobre nós mesmos. Agora é com você. Comenta aí de onde você está ouvindo essa história. Te espero no próximo episódio.